Olá, crianças. Vamos dar continuidade às nossas histórias bíblicas do Antigo Testamento e hoje vamos ver a segunda parte da história de Noé, né? Vamos falar sobre a aliança de Deus com Noé. Você encontra essa história no capítulo 8 de Gênesis e também no capítulo 9, nos versículos de 1 a 19. Então, nós vimos na história anterior que Deus estava profundamente decepcionado com a humanidade que ele tinha criado. E essa decepção era devido ao fato de que a maldade tinha tomado conta do coração do homem. Só havia maldade na terra. E o Senhor então decidiu destruir toda a humanidade por meio de um dilúvio, né? Que é uma grande quantidade de chuvas. Só que ele escolheu Noé e sua família para salvá-los e assim garantir a continuidade dos seus planos de salvação da humanidade. Noé então foi ordenado a construir uma grande arca, né? Aquele grande barco, onde ele iria entrar com a sua esposa, com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e cada filho levava consigo a sua esposa. E além deles também iria entrar um casal de cada animal que tinha sido indicado por Deus para então fazer o repovoamento da terra. A Bíblia diz que se romperam todas as fontes de águas da terra e do céu. As águas subiram tanto que chegou a ficar mais de 6 metros acima do monte mais alto na terra. Então a água cobriu todos os montes e todos os seres em que havia fôlego de vida, eles foram mortos por causa do dilúvio. Mas a arca de Deus, aquela arca que ele, em sua soberania, instruiu Noé para que ele construísse, ela vagava por sobre as águas. Imaginem, a arca tinha aproximadamente 140 metros de comprimento, tinha 23 metros de largura e tinha 13,5 metros de altura. Ela tinha 3 andares também para abrigar, né, todos os tipos de animais, de acordo com o que Deus tinha falado, e também a família de Noé. Essa arca gigantesca, ela prevalecia por sobre as águas, ela navegava por sobre as águas. Existe uma réplica dessa arca que foi feita, né, nos tempos atuais. Ela está no estado do Kentucky, que fica nos Estados Unidos. Então aí é mais por curiosidade, né? E é uma tentativa de mostrar o tamanho e seguir os modelos de acordo com o que a Bíblia fala, né? Mas isso é apenas uma réplica, não é a arca original. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então Noé confiou em Deus. E então ele foi usado como um instrumento de Deus para a salvação de sua família, mas também para a condenação dos homens da sua época. Por meio de Noé, o Senhor deu continuidade ao seu plano de salvação do seu povo. O dilúvio durou 40 dias, as águas permaneceram na terra por mais ou menos 150 dias, a Bíblia fala 150 dias. Deus, então, sabendo que Noé, sua família e os animais estavam na arca, ele fez soprar um vento forte sobre a terra e as águas então baixaram. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que tinha lá na arca e ele soltou em primeiro lugar um corvo. Um corvo é um pássaro preto, né? Então ele soltou esse pássaro porque se esse pássaro encontrasse algum lugar enxuto onde ele pudesse pousar, com certeza ele não voltaria para a arca. Então ele ficou voando para lá e para cá e não vendo nenhum lugar onde ele podia pousar,
Ele retornou para a arca. Aí depois, Noé soltou uma pomba, também para ver se havia terra seca, né? Mas a pomba não achou onde pousar e por isso, de novo, ela voltou para a arca, assim como também fez o povo. Noé esperou mais 7 dias e, de novo, ele soltou a pomba para fora da arca. À tarde, a pomba retornou para a arca e desta vez ela trouxe no seu bico uma folha verde de uma árvore chamada oliveira. Isso era um sinal de que a terra já tinha aparecido, que a água já tinha diminuído bastante o suficiente para que a terra viesse, para que a vegetação começasse a aparecer. Noé esperou ainda mais 7 dias e de novo ele soltou a pomba. Mas desta vez a pomba não voltou, o que já era um sinal de que ela encontrou um local onde ela poderia morar. Com certeza Noé e sua família, e podemos até dizer que os animais estavam ansiosos para saírem da arca. Mas só que Noé, ele era submisso a Deus. Assim como ele esperou a ordem de Deus para entrar na arca, ele também estava esperando a ordem de Deus para que ele pudesse sair da arca. E finalmente, depois de mais ou menos um ano, desde o início em que a porta da arca foi fechada, né, e o dilúvio veio sobre a terra, até esse momento em que a porta foi aberta e eles puderam sair, Deus disse para que eles saíssem junto com sua família, né, e todos os animais. Noé, para mostrar a sua gratidão e a sua obediência a Deus, ele construiu um altar e ofereceu um sacrifício de gratidão a Deus. E Deus se agradou dos sacrifícios que Noé fez. E ele disse que não iria mais destruir a terra por causa do homem. Ele disse que a terra iria continuar dando seu fruto e tendo todas as suas estações. Deus também abençoou Noé e seus filhos e disse para que eles crescessem, se multiplicassem e enchessem a terra. Vejam que aqui é como se fosse uma segunda criação, uma nova criação. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse para que eles crescessem e se multiplicassem sobre a terra. E agora, depois da punição de Deus aos homens por causa da maldade dos seus corações, Deus está dando uma chance de recomeço. É claro que agora não seria igual como era lá no jardim. Muitas coisas mudaram, e mesmo Deus renovando a sua aliança com o homem, os efeitos do pecado ainda estariam atrapalhando o nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento uns com os outros, né, com o nosso próximo. Na aliança que Deus fez com Noé e com seus filhos, ele disse que a terra nunca mais seria destruída por meio de um dilúvio. E ele deixou um sinal para que eles soubessem que sempre Deus é fiel nas suas promessas. Esse sinal é o arco-íris. O arco-íris já existia antes do dilúvio, né? Só que agora ele tinha a função de servir como uma lembrança de que Deus é fiel em suas promessas. E as promessas que foram feitas naquele dia, com certeza o Senhor sempre se lembrará delas. E o arco-íris serviria para mostrar a todo o povo de Deus, né, acerca dessa fidelidade de Deus. Gênesis 9, versículos de 8 a 17. Então, todas as vezes em que um arco-íris aparece no céu, é o sinal da fidelidade de Deus e de sua aliança com toda a sua criação. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E foi a partir deles que a terra foi novamente povoada, teve novos habitantes, e nós vamos ver como foi esse recomeço, né, da história da humanidade.
em nossas próximas histórias. Então, a salvação de Noé foi parte do plano de Deus, mas não apenas para salvar Noé, mas para cumprir propósitos muito maiores de salvação para todos aqueles que creem em Deus. Quando nós vemos o arco-íris no céu, nós podemos sim nos lembrar da história do dilúvio, da punição de Deus contra a humanidade que estava muito malvada e da salvação de Deus por meio daquela arca. Podemos sim nos lembrar. Só que devemos nos lembrar especialmente da salvação perfeita que o Senhor proveu por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque da linhagem de Noé veio o nosso Salvador. O plano de Deus continuava e se concretizava quando o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz para nos salvar da punição, do castigo do pecado. Então, que nós possamos sempre nos lembrar dessa salvação perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, então, nos abençoe. Há algumas perguntas para ajudar na fixação do conteúdo. A primeira pergunta: na primeira vez que Noé soltou a pomba, ela voltou para a arca? Você sabe por que ela voltou? A segunda: o que Noé fez logo depois que ele saiu da arca? Terceira pergunta: qual o significado do arco-íris? E quarta: você já viu um arco-íris? Converse com seus pais, com seus irmãozinhos sobre isso. Isso vai ajudar você a lembrar um pouco mais dessa história. E aqui no nosso último slide, né, um material que a gente utiliza para pesquisar, para tirar dúvidas sobre palavras, sobre o contexto e assim preparar uma história resumida para que vocês possam aprender um pouco mais sobre elas. Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima história.